Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RGV. Eixo proteção ao meio ambiente. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo, apresenta a obra. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Escola Classe 29 de Itaguatinga. Professora Cleonice Borges. Alunos da quarta série, turma B. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Setembro de 2005. Há cerca de quase 20 anos atrás, os alunos já alertavam a gente. A terra pede socorro. A terra está pedindo ajuda para alguma pessoa que tem a possibilidade de cuidar dela. Porque tem muita gente a destruindo. Tem gente cortando árvores, matando animais, fazendo queimadas, poluindo a água, o ar, o solo, desperdiçando água e energia. Se o homem não parar com isso, ele vai estar se destruindo a natureza e os seus descendentes. A natureza pode se vingar fazendo coisas horríveis, como o efeito estufa, o tsunami, os furacões, o descongelamento das calotas polares e o inundamento. Nós podemos cuidar da terra economizando água e energia, não caçando animais na época de reprodução, evitando as queimadas, colocando filtros em fábricas e automóveis, não jogando lixo nas ruas e rios e não jogando veneno nas plantas. Os homens deveriam usar a inteligência para fazer coisas boas e não coisas ruins. Autor Alisson. A inconsciência do homem. Ultimamente, os homens têm acabado muito com o planeta, construindo fábricas e usinas para ganhar dinheiro. O homem não está pensando no seu futuro. Sem ou com dinheiro, ele tem que preservar o ambiente, pois ele depende do ambiente e o ambiente depende dele. As florestas estão sendo derrubadas. Os animais que Deus deu à terra, quase não se vê mais nenhum, porque eles estão virando casacos, sapatos, bolsas, cremes, etc. As árvores que tinham para nos dar frutas e sombra estão virando casas, barcos, dinheiro. A água está totalmente poluída. O que faremos? Se não fizermos nada, vamos morrer sem água e sem alimentos. Até sem o ar vamos ficar. Autora Ana Carolina. Maravilhas! Vamos ao vídeo sobre a possibilidade de savanização da floresta amazônica. A Amazônia vai ficar assim no futuro? Você viu o que aconteceu por lá recentemente, não viu? Pode ser um retrato grotesco de uma mudança lenta, mais ampla. A savanização da nossa maior floresta tropical. Calor, estiagem, incêndios são sinais para cientistas de que o bioma está sendo empurrado para uma transformação drástica. No ritmo atual do aumento da temperatura média do planeta, viraria uma savana em poucas décadas, algo semelhante ao Cerrado. A DW ouviu especialistas que avaliaram o destino da Amazônia diante de um clima volátil e desmatamento contínuo. Um cenário bastante provável é: a floresta como conhecemos um dia morre, e isso vai ter consequência para nós. Não sei você, mas muita gente ficou assustada com as imagens da região amazônica no Brasil nas últimas semanas. Não é para menos. Rios reduzidos a pequenos cursos d'água, incêndios enfumaçando os céus, migração de famílias em busca de refúgio por causa da seca histórica, o avesso da abundância com a qual estamos acostumados. Aquelas imagens de um verde forte a perder de vista, cenas para guardarmos bem na memória o lugar onde elas vão existir. É triste falar assim de um caminho sem volta, pode parecer exagero até, eu sei, mas é a realidade que deve nos alcançar ainda neste século, segundo projeções de vários estudos. Este aqui é um deles. Coloca a culpa no desmatamento. Você vai ver ao longo do vídeo que esse é sim um desafio urgente, só não é um. Antes de detalharmos esse processo de savanização, ver em que medida ele está mesmo acontecendo,
Vamos entender melhor um possível sintoma, que seria a atual crise na Amazônia, aliás, na chamada Amazônia Ocidental, composta por Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Bom, o básico desse caos todo que castiga com mais força o estado do Amazonas, você pode até deduzir: falta de chuva. A região teve os menores índices pluviais entre julho e setembro dos últimos 40 anos. A informação é do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Tudo bem que esse já seria mesmo um período de estiagem, só que ela veio mais severa e mais longa que o normal. Era para terminar, por exemplo, em meados de outubro, e isso não aconteceu. A demora da chuva fez com que os rios já baixos não conseguissem se recuperar, continuaram em avaria no momento em que já deveriam estar enchendo. E isso gerou todas aquelas imagens chocantes de natureza frágil. Você pode se perguntar: não dava para ter preparado as pessoas para tempos tão difíceis? A Luz Adriana Quartas, pesquisadora de hidrologia do CEMADEM, diz que é o tipo de situação que pega todo mundo desprevenido. Se a gente olhar no mundo todo, é muito difícil prever uma seca. Normalmente ela pega a gente de surpresa. Às vezes vem só com um pouco de falta de chuva, mas ainda chove um pouquinho, mas não dá para perceber que aquela falta de chuva, junto com outros fatores, começou a se estabelecer e de repente já está. A causa, segundo pesquisadores, é multifatorial. Tem o El Niño, que esquenta as águas do Pacífico perto da linha do Equador e muda a distribuição de umidade no planeta, o aquecimento das águas do Atlântico Norte, que afasta a precipitação da Amazônia e, claro, as mudanças climáticas, associadas, entre outras coisas, a recordes de temperatura globais este ano. É uma soma complexa, um caldeirão que descaracterizou partes da floresta amazônica, adoeceu a exuberância do bioma, que, aliás, já estava abalado por causa da degradação ambiental de anos, do desmatamento. A Luciana Gatti, cientista do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, explica como a redução da cobertura vegetal fragiliza o bioma, que passa por um estresse maior nas fases de seca. E aí, então, nas áreas mais desmatadas, você tem cada vez mais uma seca muito estressante, muito intensa, uma floresta tropical úmida. A estação seca está cada vez mais longa, mais seca, quer dizer, está cada vez chovendo menos e mais quente. O que está sendo observado? O aumento da mortalidade na floresta. Na avaliação da Luciana, esse aumento ocorreu nas áreas onde o clima mudou mais. As áreas onde tem a maior mortalidade são as áreas onde o clima mudou mais, ficou mais estressante para a floresta. Então, é aí que você vê a conexão entre desmatamento e emissões de carbono, né? Então, a gente percebe que tem a emissão direta, porque o desmatamento ele é uma emissão direta de carbono, mas ele também representa uma emissão que eu chamo de indireta, porque ele vai mudar o clima naquela região e sob aquele estresse climático você vai ter mais emissões de carbono. Foi a própria Luciana que, em 2021, liderou este estudo publicado na revista científica Nature. Os autores constataram que a Amazônia havia passado a emitir mais carbono do que era capaz de absorver, e a razão por trás era, nas palavras dela, o desmatamento, já que as árvores, em toda a sua estrutura, também armazenam CO2. Isso tem a ver, segundo a Luciana, com o que está acontecendo agora, porque quando vem uma seca dessas que a gente viu, partes da floresta já estão simplesmente arrasadas pelo passado predatório, com as defesas comprometidas, mais vulneráveis, por exemplo, às queimadas. Lembra recentemente do céu nos arredores de Manaus, capital do Amazonas? Ficou assim por dias, consequência, de acordo com as autoridades locais, de milhares de focos de incêndio em zonas rurais. Essa é a crise atual. Em resumo, uma seca devastadora que atingiu uma Amazônia relativamente debilitada. Mas dá para associar o cenário extremo ao início de uma savanização? Caso as coisas não mudem drasticamente, ela é dada como certa por causa do desmatamento e das mudanças climáticas. O que estamos vendo agora pode ser mais um capítulo extremo dessa história, como eu disse no começo do vídeo, porque, na verdade, há estudos que dizem que o processo está acontecendo não é de hoje, como este aqui, que identificou o impacto do fogo em florestas alagáveis. Nós chamamos para essa discussão o cientista que foi um dos primeiros a perceber o risco de a vegetação amazônica ser substituída por uma vegetação parecida à do Cerrado brasileiro. Eu estou falando do climatologista Carlos Nobre. Ele apresentou essa constatação lá na década de 1990. O alerta era o seguinte: a floresta, se continuar sendo agredida, vai perder a sua capacidade de regeneração. Depois disso, reiteradas vezes, o cientista associou o desmatamento e o aquecimento global
A savanização da Amazônia. Nesta publicação aqui, projetou diferentes futuros para o bioma ao lado do americano Thomas Lovejoy. Com 20 a 25% de destruição e um aumento de temperatura média no planeta em 2,5 graus, a Amazônia vira savana. Desconsiderando o aumento de temperatura, o mesmo aconteceria se o desmatamento superasse os 40%. O Carlos Nobre contou à DW que esse número está, hoje, em 17%. E chegaria a 20% em 2 décadas. E que 2,5 graus de aquecimento é a estimativa para 2050. Ou seja, a savanização é uma sentença, se tudo seguir como está. Então, tudo isso, esse ponto de não retorno, aconteceria até no máximo 2050, podia ser antes. O que preocupa muito é que esses são estudos que fazem projeções futuras. Mas nós estamos vendo a floresta ter um aumento da mortalidade e da duração da estação seca. Então, é essa a grande preocupação. Estamos muito na véspera do ponto de não retorno. Alguns cientistas dizem que até o sudeste da Amazônia já atingiu o ponto de não retorno, que é essa região que a mortalidade de árvores aumentou e que a floresta virou uma fonte de carbono. Ele está fazendo referência a Luciana, que já apareceu neste vídeo, e ao próprio irmão, que deu essa entrevista à DW em 2021. Na época, Antônio Donato Nobre, cientista do INPE, disse justamente que áreas imensas já estavam savanizando na Amazônia. O local mais problemático, a porção leste, no chamado Arco do Fogo, uma região extensa onde a fronteira agrícola avança sobre as florestas remanescentes. E savanizar significa dizer que, com a mudança de clima, haveria uma seleção natural de espécies. Ficariam somente as que toleram uma área mais aberta e seca, justamente no que o bioma pode se transformar. Seria mesmo esse o futuro da Amazônia? No sul da Amazônia toda, a estação seca eram 3 a 4 meses, agora já são 4 a 5 meses. Quando atingir 5 a 6 meses, esse é um envelope climático da savana tropical. Esse não é mais um envelope climático de floresta, que tem que ter uma estação seca curta. A Amazônia está muito próxima. Se ela continuar nesse ritmo, em aí 2 décadas, boa parte da Amazônia já começa a ser degradada. Nós falamos até agora desse assunto tendo como base 3 frentes principais. A seca deste ano, o desmatamento desenfreado, que apaga pouco a pouco grandes faixas verdes na Amazônia, e as mudanças climáticas. Na visão dos cientistas que vocês ouviram até agora, não são aspectos independentes, estão interligados. Um exemplo claro é que a força da seca é atribuída a um El Niño potencializado pelo aquecimento global. E, aliás, ele estaria apenas começando. O ano que vem vai estar pior ainda. E o ano que vem, o El Niño estará mais forte ainda. Esse El Niño só está começando. Então, assim, dá desespero de pensar. E uma coisa que a gente precisa pensar também é nas consequências disso, no que vamos perder. A floresta amazônica tem uma importância global na regulação do clima. É uma fonte gigantesca de vapor d'água, resultado do trabalho das plantas de lá. Elas desempenham o que cientistas chamam de serviços ecossistêmicos. São essenciais para o equilíbrio de diferentes formas de vida na Terra. Porque ela é a nossa grande caixa d'água, né? Ela ajuda a refrear a mudança climática. Por que eu digo que ela ajuda? Porque ela ajuda a fazer chuva, ela resfria a temperatura quando ela está evapotranspirando e ela ainda é capaz de absorver carbono. Um outro papel fundamental, abrigar uma biodiversidade única. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. Essa conversão para esse ecossistema degradado, do céu aberto e degradado, vai afetar imensamente centenas de milhares de espécies que são endêmicas, só existem na Amazônia, elas vão desaparecer. E, lógico, isso tem um grande risco no sistema, particularmente risco de epidemias, pandemias. Um terceiro aspecto, o controle do regime de chuvas no Brasil. Se está muito seco, o que acontece? A floresta chega uma hora que começa a evaporar menos água, certo? Então, nesse momento, o que pode acontecer é que ela também pode afetar essa seca, ali também pode afetar as chuvas, na região sudeste, por exemplo. A savanização pode ter começado sim, não com a seca de agora, mas com décadas de degradação ambiental. Ainda assim, os pesquisadores ouvidos pela nossa reportagem acreditam que podemos evitar a travessia do ponto de não retorno, e a solução não é chover.
O sudeste da Amazônia está numa condição de emergência, precisava ser decretado estado de emergência lá, proibir completamente desmatamento e queimada e obrigar os criminosos a restaurar a floresta que eles desmataram. E criar talvez o maior projeto de restauração florestal do planeta, em toda a Amazônia, principalmente no sul, no sudeste e sul da Amazônia. Então esses são grandes desafios. E também, logicamente, não passar de 2,5 graus no aquecimento global. Savanização e desertificação da Amazônia. Problema que só será resolvido com políticas públicas eficazes, que envolvem ação conjunta de todos os poderes do Estado e de todas as unidades federadas do Estado Federal do Brasil. Que tal, jovem RGV? É ou não é uma excelente possibilidade de alternativa para tema da redação da prova do Enseja? Com certeza. Ah, moleque! Vamos lá! Por favor, aos 2 outros textos, porque a Terra é inocente e quem tem que cuidar É a gente. Amém. O apelo da Terra. Na Terra, o lugar onde vivemos, parece que não há vida. O planeta está coberto de consequências da ganância do homem. A poluição está por todo lado. Fábricas, usinas e automóveis jogam muita fumaça no ar. A fauna e a flora estão se acabando por causa das queimadas e desmatamentos que o homem está fazendo. Navios jogam petróleo no mar, isso acaba matando os peixes. Os homens estão acabando com a terra. Nosso planeta chora e pede socorro. Se o homem parar de machucar a terra, a vida será bem melhor. A terra faz um apelo. Pare de me machucar, porque você mora em mim. Autora Caroline. Receita de carinho à natureza. Ingredientes: 4 colheres de amor, 2 xícaras de paciência, uma pitada de esperança, meio copo de educação, 2 copos de compromisso, uma pitada de preservação, 3 copos de união. Modo de fazer: misture todos os ingredientes com muito cuidado, bota na batedeira da vida, coloque na forma de carinho e asse na brasa do coração. Modo de servir: sirva com muita dedicação àqueles que você ama. Autora Ana Clara. Uma vez mais, apresenta a obra, jovem amado de Deus. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Escola De campeões, aprendendo a aprender sempre. Este é o projeto nosso, mas o projeto do livro vira uma página. Escola Classe 29 de Itaguatinga. Professora Cleonice Borges, alunos da 4ª série, turma B. Setembro de 2005. Há cerca de 20 anos atrás, os alunos já alertavam a gente sobre o nosso planeta. A Terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. É isso! Escola de Campeões, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado Membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Muito obrigado, jovem abençoado do Altíssimo, que Papai do Céu te abra todos os caminhos de sucesso, de paz, de prosperidade e principalmente de amor e sabedoria.
Amém.